proteínas histonas, modificações epigenéticas em histonas, causas de neoplasias. Disciplina Patologia Geral, professor Gabriel Farias, Universidade Salgado de Oliveira, curso de graduação em enfermagem. Os seguintes autores estão descritos abaixo. Introdução. As histonas são proteínas básicas pequenas que consistem de um domínio globular em que o filamento de DNA se enrola e de uma cauda aminoterminal flexível que sobressai-se do conjunto. O octômero central do nucleossomo é formado por 4 tipos de histonas. Um tetrâmero, que é o H3, H4, e 2 dímeros, H2A, H2B. Inicialmente, as proteínas histonas foram consideradas componentes meramente estruturais, que reúnem em uma grande quantidade de DNA genômico em uma estrutura que pode ser facilmente acomodada pelo núcleo das células. Entretanto, atualmente elas são reconhecidas pelo seu desenvolvimento na manutenção e equilíbrio dinâmico da cromatina. As histonas são componentes proteicos da cromatina que se caracterizam-se pela presença do domínio globular conservado formado pela região C-terminal e uma cauda N-terminal. Existem 5 grandes tipos de histonas. São elas H1, H2A, H2B e H3, H4. Cada nucleossoma contém 4 histomas centrais, H2A, H2B, H3 e H4. Estes ligam-se aos nucleossomas adjacentes através da histona H1, assim como representado aqui no esquema abaixo, ao lado. Neste esquema, mostra a histona H1 se ligando aos núcleos compostos de 8 moléculas de histonas, envolvidos por filamentos e duplas fitas de DNA. A estrutura interna das histonas consiste em 3 hélices alfas unidas por 2 pequenas alças. As 2 hélices mais pequenas possuem de 10 a 14 aminoácidos que cercam a hélice maior, que contém 28 aminoácidos, e a hélice central, que origina uma abertura superficial. Então, a gente tem a hélice menor, de 10 a 14 aminoácidos, e a hélice maior, de 28 aminoácidos. De modo geral, as histonas são proteínas com massa molecular baixa e com elevado teor de arginina e lisina. Na cauda N-terminal, é mais flexível e capaz de interatuar diretamente com o DNA e com outras proteínas, estando sujeitas, então, a PTM, que são as modificações pré-transducionais, que são elas a acetilação, a metilação, a ubiquitação e a fosforilação. Essas modificações, por si só ou em conjunto, podem participar de processos biológicos controlando o acesso de elementos reguladores do DNA durante sua replicação, sua reparação, sua transcrição e segregação cromossômica, permitindo alternar o estado ativo ou inativo da cromatina. As histonas são proteínas que auxiliam o empacotamento do DNA e exibem caudas que se projetam para fora do nucleossomo, podendo sofrer modificações pós-transducionais. Dentre os diversos mecanismos epigenéticos que provocam modificações nas histonas, a acetilação é o melhor caracterizado e tem se mostrado componente essencial para a regulação da cromatina e da atividade transcricional. Aqui tem um esquema ao lado mostrando os cromossomos e aqui as caudas N-terminais.
aqui as histonas com a dupla hélice de DNA. Os efeitos da desregulação nos mecanismos de acetilação de histonas podem gerar descontrole epigenético da atividade transcricional de vários genes, desencadeando efeitos que possuem para a transformação maligna. Isto porque a histona acetilada há um relaxamento na estrutura da cromatina, facilitando então a acessibilidade e o recrutamento de fatores nucleares para o DNA, afetando a transcrição. Isso é fundamental para determinar a agressividade de um tumor, isso quando nós falamos de neoplasias, ou ainda a resposta frente a quimioterápicos. Já os nucleossomas, compreendemos que é a formação do DNA mais o conjunto de 8 histonas, onde 5 famílias histonas são o H3 e H4, que estão relacionadas à transcrição dos genes, as histonas H2A, H2B, H3 e H4 formam o octômero de histonas, onde o DNA irá se enrolar. A H1 auxilia a ligação entre os cromossomas e a fita de DNA, como mostrado aqui no esquema ao lado, onde eu tenho o H1 que se junta às duas moléculas de cada histona e enrolando-se a fita de DNA. As histonas apresentam caudas N-terminais, que contêm aminoácidos lisina, serina e arginina, e as caudas elas se projetam para fora do nucleossoma, onde podendo causar modificações pós-transducionais, aquilo relatado anteriormente, onde pode causar algumas modificações em células tumorais. Modificações das histonas. As propriedades das histonas podem estar relacionadas com mais de 100 modificações diferentes pós-tradução de suas caudas N-terminais, que são ricas de aminoácido arginina e a lisina. A partícula central do nucleossoma é a unidade básica de cromatina e consiste em 147 pares de bases de DNA enrolados em torno do octâmero de 4 histonas centrais, H3, H4, H2A e H2B. Já os códigos de histonas consistem no controle e na regulação gênicas por combinações de modificações das histonas que determinam o recrutamento de proteínas específicas que produzem uma resposta biológica. Compreender como as modificações de histonas regulam a expressão gênica e a transcrição será fundamental na elucidação do controle de transcrição e desenvolvimento da função celular e de como a interrupção desses processos pode levar à doença. A totalidade dessas modificações levou à hipótese que um código de histonas regula a estrutura de cromatina e acondicionamento do DNA, contribuindo diretamente para a regulação da expressão genética, diminuindo lá a questão das doenças neoplásicas. As modificações epigenéticas das histonas que podem causar neoplasias. As caudas N-terminais das histonas são sujeitas a uma rica variedade de modificações. Duas delas. A primeira, aproximadamente todas as modificações alteram a carga eletrostática das histonas, e isso, a princípio, pode mudar as propriedades estruturais das histonas ligantes ao DNA. Já a segunda, as modificações podem criar, estabilizar, romper ou ocluir domínios de interação na cromatina para as proteínas regulatórias, como fatores de transcrição, proteínas envolvidas na condensação da cromatina e reparo do DNA. Assim, estas constituem uma categoria de controle transcricional epigenético. As modificações de histonas têm ganhado maior importância no contexto da epigenética. Elas podem sofrer metilação, acetilação, fosforilação. Essas modificações desestabilizam as interações entre as histonas e DNA, de modo a influenciar na transcrição gênica e essas transformações
num contexto da patologia cancerígena, também podem ser associados à malignidade e à metástase. Claramente, as alterações dos padrões de modificações das histonas, no potencial de afetar a estrutura e integridade do genoma e interromper os padrões normais da expressão gênica, como as alterações na metilação do DNA, pode ser fator causal do desenvolvimento do câncer. Padrões de modificações de histonas também podem favorecer as informações prognósticas e diagnósticas no câncer, embora menos conhecidas, as modificações de histonas também já foram descritas como os processos tumorais, inclusive relacionados com parâmetros de clínicos da doença, como fatores de prognósticos e conclui-se que a identificação de alterações em genes supressores de tumor tem um enorme potencial para se tornar uma ferramenta valiosa na identificação precoce e no tratamento da doença, que utiliza dados colhidos a partir de mapeamento genético e análise molecular, favorecendo então a segurança e eficácia no tratamento. Gráficas e muito obrigada.